Quase 5 mensadoras, tá vendo que coisa boa? Vou avisar a professora Heloísa que depois costuma pingar mais gente, sabe? Não. Brasileiro sempre tem aquele negócio assim, é quase Bom, hoje nós temos esse imenso prazer de receber aqui a professora universitária, ela tem doutorado em ciência política pela UPERJ, pela Janeiro Estadual Universidade e titularidade em História do Brasil, e ela hoje é professora titular livre de História na UFMG. Ela, inclusive, dá aula na pós, mas dá na graduação também. Ela é coordenadora do Projeto República, que é um núcleo de pesquisa, documentação e memória UFMG. Desde 2001, ela é curadora do Caminhão Museu da UFMG. Seu campo principal de pesquisa está voltado tanto para o estudo da história das ideias e dos conceitos, quanto para a investigação e análise de temas próprios à tradição republicana e ao republicanismo, bem como a história da democracia e das formas de autoritarismo no Brasil. Ela foi vice-reitora na gestão de 2006 a 2010, nós todos sabemos disso, né? E ela foi vice-diretora da editora. Professora, tinha que ter um currículo deste tamanho? Não, mas não precisa. Você fala que preocupada. O currículo dela é imenso. Se eu falar tudo, vocês não vão acreditar. Quer dizer, acredito que eu acreditei. Eu acredito. Né? E ela é coordenadora do projeto de concepção e implantação do espaço do conhecimento da UFMG no Museu Terraça Astronômico Planetário. Bom, foi de 2006 a 2010. Tem muita coisa mesmo, realmente, eu estou cortando um pouquinho, porque ela mesma vai nos mostrar, vai fazer essa palestra para nós, que eu estou, como é que fala? Estou esperando com ansiedade. Qual o nome dela? Heloísa. Eu não tinha ouvido. E a palestra dela de hoje, que eu acho muito interessante, achei interessantíssimo o título, né? A Voz Pública das Mulheres no Brasil, uma história. Professora, eu vou deixar aqui na mesa a sua declaração dessa fala que você vai fazer para nós. E esse aqui eu vou guardar o currículo com muito carinho. A gente tem muito mais coisas, mas eu deixo a palavra para elas. Obrigada a todos pela presença. Mas nós é que agradecemos demais, porque nós estamos há meses, né, planejando recebê-la. Olha, vocês vão ter que ter paciência, porque eu acho uma honra falar para os colegas da UFMG. Então eu estou assim um pouco, sabe, emocionada, depois gavetinha, poxa, sabe, essas coisas assim. Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com a professorinha. E a gente podia combinar, se ficar chato, vocês fazem um sinal para ele, ele apaga a luz e aí eu já entendi. Essa ideia de contar um pouco da história das mulheres, eu estudei para vir cá, e eu queria, mas aí fiquem à vontade, nós somos um colega, eu tenho maior respeito por algumas das pessoas que eu conheço aqui, por todos, mas tem algumas pessoas com quem eu trabalhei, então eu realmente estou emocionada, tá? Vocês tenham paciência. E eu queria, e aí vocês me falam, e nós estamos combinados, apagou a luz, piscou a luz, eu falo, então, né? Tá? Temos um acordo? Ele que se atreva. A gente
meu amor, eu trabalhei com ele há muito tempo, desde a TV, né? E não quero nem saber, ó, tá? E aí eu queria começar, é uma pesquisa que está em andamento, eu fiz um pedaço dela nos 200 anos da Conjuração Mineira da Independência, com a Antônia Pellegrino, a gente fez um livrinho, e aí convidamos várias autoras para contar a história das mulheres na independência. O livro chama assim mesmo. E aí tem uma coisa que o povo não sabe ainda, mas que eu vou contar para vocês, que tem uma compositora muito legal, que é a Zélia Duncan, que veio aqui para o UFMG, ficou louca, sentamos e ela está fazendo, está pronta, ela fez uma canção para cada uma dessas mulheres. E vai lançar, eu espero, já fizemos uma gravação, está bonito. Ela teve a delicadeza de pegar, por exemplo, na Baianinha, que eu vou contar um pedaço da história dela para vocês, que é uma garota de 13 anos, então começa com uma canção de criança. Já a Maria Filipa, que é da Bahia, né, começa com um samba de roda, então teve a delicadeza da canção e da letra que conta a história de cada uma dessas mulheres que foram esquecidas, né? E eu acho que vai ficar muito bonito. A Zélia está me prometendo segredo, que deve ir para o ar, deve ir para as plataformas no dia 7 de setembro, e ela vai gravar e fazer um vinil. Então aí quando o vinil ficar pronto, e eu pedi à nossa reitora, que já concordou, já pedi na Zélia para a gente fazer igual nós já fizemos aqui no Gramado, a reitoria, ela fazer essa apresentação para nós, tá? Mas de qualquer, eu aviso, e de qualquer jeito eu queria mandar quando o vinil sair, mandar um para vocês, tá? Eu acho que está muito bonito. Eu fiquei muito emocionada de um texto virar canção, né? Isso é um trem bonito demais. E aí eu queria começar contando para vocês uma história mesmo, né? Queria começar contando uma história, que vocês pensarem, a gente voltar no tempo, lá para o dia 3 de maio de 1817, que é domingo, é o dia da festa de Santa Cruz, né? E na cidade do Crato, no Ceará, a República foi proclamada, em 1817. Né? E aí, ela foi proclamada, o Crato vai aderir ao movimento revolucionário que tinha começado um mês antes em Pernambuco, no Recife, né? Que é a Revolução de 17, depois vão ter outras adesões, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Mas essa história é importante para nós porque foi o tempo de encerrar a missa, tá? Era um domingo, a pessoa que vai proclamar a República, ela espera terminar a missa, dentro da matriz do Crato, vai ser lido uma mensagem, tem muita gente na igreja e fora da igreja, e aí, à frente dessas pessoas, e no momento, quem proclama a República no Crato é uma mulher, né? Ela se chama Bárbara de Alencar, ela tem 57 anos, é uma viúva, administra a fazenda dela, e essa fazenda é sede de reuniões de grupos revolucionários. Tá? Ela vai semear panfletos, vai convocar, organizar reuniões clandestinas para discutir a República, mas aí ela assume o protagonismo total. Ela vai para a praça, espera acabar a missa e proclama a República. Né? Daí ela vai à frente da multidão, ela vai até a sede da Câmara, que é o governo, depõe os portugueses, solta os presos políticos, os presos
conclama a eleição para serem eleitos novos membros da Câmara. Né? Bárbara Alencar fica à frente da revolta, e aí, na hora que as tropas de Pedro I invadirem o Crato, quer dizer, ainda não é Pedro I, mas é o príncipe regente, né? Na hora que elas invadirem o Crato para sufocar a revolta, né, elas vão ter um problema inédito. Como é que elas vão, como é que as tropas vão fazer com uma mulher? Com uma revolta que a liderança é uma mulher, porque as mulheres ficavam confinadas em casa. Né? Se uma mulher quisesse se arriscar, porque ficou viúva e tal, para fora do espaço doméstico, ela podia até sustentar o marido, ela podia trabalhar, ela podia manter um salão ilustrado, mas ela não podia se meter com política. Né? A fronteira mais proibida para a mulher é a política. Eu penso que até hoje, se a gente olhar nos jornais. Né? Agora, vocês imaginem Dona Bárbara, em 1817, indo para a praça e comandando uma revolução. Né? Porque a mulher politizada é a mulher que se mete aonde não é da conta dela. Né? Ela se mete, ela é alvo de um tipo de repressão que é muito doloroso, porque ela é apagada. Os vestígios da sua presença, eles são desfeitos. E com isso, desaparece a possibilidade dela ser reconhecida num determinado acontecimento. É como se ela estivesse fora do acontecimento, sabe? E o problema dos portugueses diante das autoridades, diante da Bárbara Alencar, é esse, quer dizer, como é que nós vamos apagar a presença de uma mulher, dessa mulher na cena pública, se ela está na praça proclamando a República, né? E a Bárbara, ela vai, porque a dificuldade ela vai para a cena pública, ela enuncia com a sua própria voz a República, ela depõe a Câmara, né, à frente da multidão, né? E aí, ela está propondo a adesão a um novo projeto de Brasil. Quer dizer, em 1817 começa o ciclo revolucionário da independência, né? Que tem um projeto diferente do projeto vitorioso de Pedro I às margens do Ipiranga. Então, não tem jeito de eliminar a Bárbara de Alencar da cena pública. Aí o que eles fazem? Né? Pela primeira vez, uma mulher é presa no Brasil por conta da sua atuação política. É provável que ela seja a nossa primeira presa política. Né? Ela é presa porque teve atuação política, e aí eles vão acorrentar a Bárbara de Alencar na sela do cavalo e vão expor do Crato até Fortaleza, eles vão expor a Bárbara de Alencar em todas as vilas e povoados. Né? Já que eles não podem apagar, a ideia é como que eles vão torná-la, aí o plano vamos tornar essa mulher uma mulher repulsiva, vamos tornar essa mulher uma mulher culpada. Né? E na prisão em Barbacena, na prisão em Fortaleza, vocês desculpem, eu estou emocionada mesmo, a Bárbara vai ficar incomunicável numa cela, todos os bens de Bárbara Alencar são confiscados pela coroa portuguesa e depois ela é transferida para Salvador, também acorrentada. Em 1820, ela consegue a liberdade, porque tem uma anistia lá com as cortes portuguesas, e ela consegue voltar para o Crato. E ela não tem dúvida. Em 1824, a voz pública de Bárbara Alencar é ouvida na Confederação do Equador. Ela reconstrói tudo e comanda a Confederação do Equador na região do Crato. Então, reparem, né? Essa Bárbara Alencar foi provavelmente a primeira vez que uma mulher teve de ser reconhecida por sua voz na cena pública. Né? Não tinha como apagar. Tá? Se nós ainda permanecermos no período da independência, tem uma outra história que é muito interessante, porque a independência
ela funcionou, né, os anos da independência foram os anos de um grande debate público. As pessoas comuns debatiam nas ruas e debatiam através de um recurso que era o panfleto. Tá? Então, é uma escrita barata, né? É uma escrita fácil de circular e você pode ou fixar o panfleto clandestinamente, né? De noite e deixar ele lá e as pessoas, na hora que elas forem andar pela cidade, elas vão achar o panfleto e vão ler, né? Nos pontos de maior circulação, você pode distribuir de mão em mão. Tá? Um professor que vai fazer muita falta para nós, que é o Zé Murilo de Carvalho, né, que foi professor da casa, ele vai fazer uma pesquisa muito legal, junto com dois grandes historiadores, que é a Lúcia Bastos e o Marcelo Basile, sobre os panfletos. Eles vão recolher pela primeira vez os panfletos da independência. A editora UFMG publicou em 4 volumes. Então, os panfletos... E aí você tem a noção de como que o debate aconteceu nas pessoas do mundo real, como eu digo, nas pessoas comuns. O debate saiu do palácio, né? E como que esse debate andou pelo Brasil inteiro. Então, tem panfleto no Maranhão, tem panfleto na Cisplatina. A quantidade, a facilidade da circulação permitiu que eles andassem em todas as províncias. Um desses panfletos que eu quero contar para vocês, ele foi composto na tópica da época, em verso, em Salvador, né? Em 1822. E ele se chama Lamento de uma Baiana. Quem escreveu esse panfleto é uma menina de 13 anos. Ela escreve o panfleto nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 1822. A gente não sabe nada, não sabia nada sobre ela, né? Não sabemos nem o nome dela, que ela não era boba de assinar, fazer o panfleto comunista que ela fez e assinar, né? Então nós não sabemos o nome dela, né? Quase 200 anos depois, na década de 1990, essa historiadora, a Lúcia Bastos, está fazendo a pesquisa da tese de doutorado dela, lá na Biblioteca Nacional. Aí ela está lá olhando os documentos, ela vê o panfleto, o Lamento de uma Baiana, e fica doida, porque a única inscrição que tem esse panfleto foi escrito por uma menina de 13 anos, indignada. Ela fala, a Baianinha, eu fiquei íntima dela e eu chamava de Baianinha. A Baianinha, ela fez uma nota dizendo que ela tinha 13 anos, que ela escreveu nesses dias e por que ela escreveu esse panfleto. Porque Salvador o lugar central da Guerra de Independência, porque o plano dos portugueses é quebrar o Brasil no meio. Eu não estou chateando vocês não, né? Não. Então tá. Pensa, Salvador. Aí, o plano dos portugueses é quebrar o Brasil, conquistar, manter o domínio a partir da Bahia e dali manter o domínio do Nordeste e do Norte. E deixar provisoriamente o controle do Sul com Pedro I e com Dom Pedro, e depois reunir as tropas portuguesas que estão na Cisplatina, em Salvador, e aí atacar o Rio de Janeiro. Esse é o projeto dos portugueses em 22. E, portanto, o controle da Bahia e Salvador são essenciais para os portugueses. Salvador está ocupada pelas tropas do general Madeira, né? E o que a Baianinha faz? Se vocês forem ler o panfleto dela, vocês vão ver que ela está entendendo muito bem o que ela está vendo. Tem uma revolta no dia 18 e 19, que inclusive é uma revolta na rua. Os partidários da independência são massacrados pelas tropas portuguesas, vão ter que fugir de Salvador, ir para o interior, e aí sim constituir o exército que vai lutar pela independência e vai reocupar Salvador, né, em 2 de julho. Mas nesses 3 dias é o dia em que essa
esse conflito ocorre, e ele ocorre na rua. Eu imagino que a baianinha viu da janela, tá? Porque inclusive é quando morre a Soro Joana Angélica. Ela fala do assassinato dela no panfleto, da freira no panfleto. E ela porque era um combate de rua, com baioneta. Então, eu fico imaginando, mas aí a imaginação do historiador é que, eu não tenho provas, né? É que ela deve ter visto da janela, tá? E ela sabia fazer versos, porque a tópica da época usa muito o recurso do verso, porque é mais fácil de você ler e de você decorar. E se a gente pensar que boa parte da sociedade é analfabeta, então a leitura do verso em praça pública é muito boa para você poder, para as pessoas repetirem e decorarem, né? Então, o panfleto da baianinha, o que vai ter no panfleto? Ela vai denunciar a tirania, ela vai denunciar a opressão da coroa portuguesa e ela vai denunciar as violências que estão sendo cometidas em Salvador pelo general Madeira. Mas, então, ela faz um panfleto em verso para ser recitado em voz alta, ela estava sabendo o que ela estava fazendo, né? Se a gente for ler o panfleto, cada verso pede uma inflexão diferente, né? E a sonoridade das palavras, vocês vão, ao mesmo tempo, é comovente e revolta. Então, é como se ela tivesse... Ela diz o seguinte, né, se a gente pensar o argumento central dela olha, com os portugueses ocupando Salvador, não tem justiça no Brasil, né? Não existe o Brasil que nós entendemos, mas não tem justiça. Portanto, não há nada que nós possamos fazer a não ser agir para expulsá-los. E aí, olha 3 versos da baianinha, né? Vou citar. Dos nossos males, justos céus condoei. Se a tropa existe, não há mais lei. Justos céus, de que nos servem as bases da Constituição, se a lusa tropa só nos quer impor a escravidão? Justos céus, onde está a justiça e o direito? De quem, sem culpa formada, não seria as vice-prisões, triste vítima arrastada? E um outro verso. Justos céus, se as cortes portuguesas não são capazes de punir tanta maldade, ou não haverá mais baianos, ou nunca mais a cidade. Dá nada essa baianinha, né? E a nossa sorte foi que o panfleto não desapareceu, né? E aí a Lúcia Bastos vai achar esse panfleto. Depois ele está reunido, como eu disse, né? Ela fica emocionadíssima quando acha o panfleto. Agora, e o Zé Murilo, com o Marcelo e ela, Lúcia, incluíram o panfleto nessa edição da UFMG. A minha baianinha. Agora, repare uma coisa, sobre a baianinha, sobre a autora, existe um silêncio profundo. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos quem ela é, né? Nós não sabemos nada dela. Reparem que a repressão que está sendo feita com ela, ela está sendo bem estratégica, ela está sendo confinada ao esquecimento. E o esquecimento é o modo, diria um historiador, muito grande historiador, quando eu crescer também quero ser parecido, quero ser outro, né? Ele, que é o Evaldo Cabral, ele faz uma análise sobre o esquecimento e ele diz o seguinte: o esquecimento é o modo como você consegue extinguir uma história, uma experiência no tempo da história, com sucesso. Por quê? O esquecimento é o portador do silêncio, é o portador da obscuridade, da indiferença, né? Você se esconde no esquecimento, né? E a autora do panfleto, a mulher que está na cena pública, ela está escondida na história, ela não aparece, ela está fora do relato da independência, né? O esquecimento é o preço que ela deve pagar por ter tido coragem de ir para a cena pública. Reparem que o esquecimento, ele é pior do que a morte, porque a morte nós levamos a lembrança de quem foi. O esquecimento, você nunca existiu, né? E as mulheres
que tiveram a coragem de ir para a cena pública, como a Baianinha, elas, ou Dona Bárbara, né? Eu aqui, Dona Bárbara, não vou, né? Chamar de Bárbara, não sei se lá na varanda do céu ela vai permitir essa intimidade. Mas elas são apagadas, elas foram esquecidas. Nós não conhecíamos a história dessas mulheres, né? Então, eu penso que, e essa é um padrão. Reparem que se vocês olharem qualquer pré-história, pouquíssimo se fala de mulheres no relato que a história faz do acontecimento, né? E o silêncio mais profundo é sempre o silêncio da história. Os historiadores, como se os historiadores silenciassem ali e não fossem em frente, né? E as mulheres, e repare um outro detalhe que eu fiquei pensando quando eu estava estudando para cá, as mulheres na história, elas são sempre imaginadas. Como é que eu imagino a Baianinha, né? Elas são sempre representadas, mas elas nunca são descritas igual os homens. Fulano, que tinha um bigode assim, uma barba, entendeu? Não são descritas, elas não existem, então elas são sempre imaginadas, né? Não tem fonte direta, tá? É sempre o silêncio. Fontes escritas, fontes materiais, são muito poucas. Informações precisas, informações circunstanciadas, nós não temos. A mulher que eu estudei na Conjuração Mineira que é a Hipólita, é um ótimo exemplo disso. Porque, pensem bem, uma mulher de uma das 3 famílias mais ricas de Minas Gerais no século XVIII, na comarca do Rio das Mortes. Não tem nem desenho dela, não existe nada. Ela não deixou nem uma carta para eu ler. Eu achei o testamento, e ela faz o quê? Ela é a mulher que está dentro da Conjuração Mineira, que é capaz de mandar, na hora que ela chega a notícia para ela que Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, ela dá ordem aos líderes militares da Conjuração Mineira para botar a tropa na rua, dar o grito de viva o povo e deflagrar a conjuração. E eles obedecem. Então, essa moça está no centro da Conjuração Mineira, sabe qual é o plano militar, porque ela fala, tira a tropa de tal lugar, leva para tal lugar. Ela explicou bem o que ela estava, então ela sabia do plano militar. Os líderes, Padre Toledo, obedecem, que é quem ia fechar o caminho novo, e nós não temos nem uma carta, nem uma pintura, nada da Hipólita, né? Foi muito impressionante, porque nós conseguimos, depois da pesquisa, o atual diretor do Museu da Inconfidência incluir a Hipólita no panteão da Inconfidência, né? E aí, nós fizemos uma cerimônia lá no panteão da Inconfidência, em que ela foi incluída ao lado dos conjurados, né? E foi muito emocionante. E nós não tínhamos nada dela, né? Nós não sabemos. Aí o Ronaldo Fraga fez um grande estandarte para a Hipólita, e aí ele falava para mim assim, qual é a cor do cabelo da Hipólita? Quem sabe? Essa é uma pergunta mais fácil. Quem sabe você? Mas como você não descobriu? Você não é historiadora? Eu falei, eu sou, mas... Mágica não. Mágica não, né? Não, vai pesquisar, né? A cara dele, para mim, era, dá para você pesquisar a cor do cabelo para ficar bonito, entendeu? Então, veja, e a Hipólita foi esquecida, como a nossa Baianinha, como a própria Bárbara, né? Então, transpor essa fronteira, até hoje, talvez seja a fronteira mais difícil para a mulher. E a história de transpor essa fronteira vai se traduzir nas mulheres se organizando para terem direito à participação política, né? Para serem reconhecidas. O ponto de partida da história das mulheres, se nós pensarmos nessa matriz da Inconfidência, é sempre
a conquista da cidadania. Como é que nós vamos conquistar a cidadania? E exigir a cidadania, a participação política ainda no final do século XIX. Né? Tem uma história que eu preciso estudar mais, que é como que as mulheres participam do movimento abolicionista entre 1868 e 1888, e elas vão ter um aprendizado político. Eu vi que nós temos 32 associações abolicionistas no Brasil inteiro, formadas só por mulheres. Eu preciso achar essas associações, estudar, né? E contar essa história. Então, então, provavelmente, as mulheres aprenderam a se organizar a partir da experiência no movimento abolicionista, e elas vão, a partir de então, se organizar para falar por si mesmas, né, nós falamos por nós e nós exigimos reconhecimento igual. Né? Tem a prática abolicionista é importante também, porque ela começa a revelar personagens femininas que estão atuando na cena pública. Né? Então tem, por exemplo, em janeiro, vou contar uma só para vocês, em janeiro de 1884, tem uma moça que era estudante de medicina, a única estudante de medicina no Rio de Janeiro. E aí ela se chama Josefa Mercedes de Oliveira, ela está tendo uma conferência abolicionista no Teatro Fênix, ela sobe no palco e ela faz uma conferência. Pede licença, os rapazes sobem no palco e ela faz uma conferência. Eu fico pensando quanto que ela não deve ter respirado fundo para ter coragem de fazer isso, né? No teatro lotado. E aí ela faz essa conferência e as mulheres que estavam lá e alguns homens começam a balançar os lenços para saudar em homenagem à coragem dela e ao que ela estava dizendo no palco do Teatro Fênix. Né? Ela está inaugurando essa forma associativa de se organizarem politicamente que se mantém até hoje, se a gente prestar atenção. Claro que elas vão ser atualizadas e tal, mas se mantém até hoje. Porque em 1910, quando começa a nossa luta pelo direito de voto, né, as mulheres vão se organizar, né, preponderantemente na forma associativa, desde a Fundação Brasileira para o Progresso Feminino, que a Berta Lutz cria em 1822, e a Berta Lutz vai espalhar essa federação por todos os estados, igualzinho à estrutura do movimento abolicionista. Então eu tenho a impressão que tem uma relação aí. Se vocês pensarem, essa forma associativa continua no século XX, porque pensa no Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira, nos anos 70, na Associação de Mulheres dos anos 70, no GELEDES, em 1980, é a forma associativa, igualzinho com as variações, né, do abolicionismo, e, em 1994, a Articulação das Mulheres Brasileiras. Então, é a maneira como as mulheres se constituem politicamente na associação, ou seja, um espaço autônomo e igualitário. Não é à toa que elas escolheram a forma associativa. É um espaço que tem autonomia e que as relações são igualitárias, né? E ele se auto-organiza politicamente, o que é importante para as mulheres. A Hannah Arendt diz que a forma associativa é muito importante porque permite que as próprias pessoas tenham a experiência da ação e o desejo de participar dos assuntos públicos. As pessoas param e se reúnem para discutir aquilo que diz respeito a todos e não ao meu interesse particular. E aí a luta das mulheres veio, vocês aguentam mais um pouquinho? Claro. Bora lá. A luta das mulheres vem, então, em cima da questão do direito de voto. Né? E aí, a Federação Brasileira para o Progresso Feminino foi provavelmente a mais importante na Primeira República, associação em defesa
da voz pública das mulheres e do direito das mulheres de ir para a cena pública, e por isso o voto é importante. E aí tem uma estratégia que eu achei sensacional. Eu vou contar para vocês porque é sensacional. Em 1927, né, tem a campanha, tem a eleição para governador. E aí as mulheres planejam nessa associação como é que elas vão fazer. Elas combinam com os candidatos a governador em vários estados o seguinte: olha, a gente apoia, se você for eleito, você vai instituir o voto feminino no seu estado. Aí elas conseguiram eleger um único governador no Rio Grande do Norte, que deu certo. O governador é eleito, ele toma posse, no dia seguinte ele manda o decreto para a Assembleia Estadual dizendo que era preciso elaborar uma nova lei eleitoral que garantisse o voto feminino no Rio Grande do Norte. A lei foi sancionada. Aí as mulheres fazem uma grande abaixo-assinado, uma grande manifestação, com 10.000 assinaturas, enviam para o Senado, avisando o seguinte: desde que uma só exista, não há razão para que não sejam eleitoras todas as mulheres habilitadas do Brasil. Tá? Aí vem a Constituinte, para 34, né? E aí isso, então, a pressão, toda essa estratégia para incorporar isso na Constituição. E aí a Constituição de 34 vai fazer isso, né? Vai ser uma briga poderosa. Alguém precisa contar a história de como é que foi porque as estratégias políticas são muito criativas e a briga é muito forte, né? Essa história da participação das mulheres nas constituições, sabe? E aí o voto feminino vai ser, apesar de ser combatido ferrenhamente, ele vai ser incluído no artigo 108 da Constituição de 1934. Nós não ficamos satisfeitas, né? As mulheres não acharam bom. Por quê? Porque ele é incluído, mas ele é facultativo. E o artigo 109 estabelece que o voto para homens é obrigatório. Então nós vamos ter nova campanha das mulheres dizendo o seguinte: olha, só se for obrigatório, facultativo não queremos, tá? E aí só em 46 as mulheres conseguem incluir o direito de voto, o voto se torna obrigatório para as mulheres lá na Constituição de 1946. Mas é muito interessante você pensar, porque elas poderiam ter falado: não, tá bom, tá? Não, de jeito nenhum, bom não. Se para eles é obrigatório, então para nós é obrigatório. E conquistar o direito de voto foi uma vitória essencial para a gente ter voz pública e enfrentar a fronteira da política. Por quê? Porque é o momento em que as mulheres, reparem, desde o século XIX, elas estão colocando na pauta da democracia brasileira a questão dos direitos. E lutar por direitos é muito importante, porque o direito é convincente, porque a gente escuta dentro da gente. Não é isso? E aí, como a gente luta por direito, você escuta o direito, cada uma de nós, eles têm esse poder de demandar uma participação ativa das mulheres. Então, se é para fazer vencer o direito, nós precisamos nos organizar, nós precisamos agir, nós não podemos aceitar qualquer coisa, né? E a luta e aí fica claro que a luta pela desigualdade de gênero demanda urgência e demanda direitos. Por quê? Porque é através da reivindicação de direitos que as mulheres brasileiras entram na cena política de maneira sistemática desde a nossa estudante lá no palco, com a coragem de subir no palco do Teatro Fênix, né? E esse processo ele vai ser muito interessante, porque o movimento da luta por direitos é um movimento continuado, né? A ação das mulheres
na luta por direitos, demonstra isso, demonstra como que o entendimento é continuado, porque quem tem direitos, né? Quais são os direitos, como é que isso se modifica? Então, só para a gente ter um exemplo, reparem, né, a partir de meados do século XX, não existe, qual que é o próximo passo? Não existe mulher no singular. Né? E as mulheres não estão na mesma posição. Né? Olha como é que a luta avançou mais um passo. Né? Olha só, associar a igualdade de gênero, o que vai dar mais um passo? O primeiro passo é igualdade de gênero, é a noção de que homens e mulheres são iguais na sua humanidade, não é isso? Aí vem o segundo passo, mas é preciso que a igualdade de gênero reconheça a livre expressão das individualidades nas suas diferenças. Né? Os iguais, os diferentes são iguais. Né? Aí tem o segundo passo, tem uma dissimetria entre homens e mulheres, né? Na luta por direitos, entre modo de vida heterossexual e homossexual. Gênero sublinha diferença, sublinha posição de classe, sublinha necessidade, né? E revela as desigualdades das mulheres na mesma estrutura social. Então, repara como que o percurso, o movimento da luta por direitos só faz crescer e só faz se ancorar numa constante insistência para as mulheres irem para a cena pública. Né? O outro passo da luta por direitos, atacar a desigualdade aonde que ela é mais forte e mais silenciosa que é dentro de casa. Né? O reconhecimento de que você precisa compreender o lugar dos afetos também como um lugar político, por causa da violência e do abuso. Que podem ser cometidos em nome da intimidade, não é isso? Se vocês pensarem que, como é que é o negócio da honra, só foi agora que saiu, dá para entender o tamanho e o poder da luta que as mulheres estão realizando no Brasil. Né? A outra demanda por direitos, a mulher precisa ter tempo livre. Né? Não é possível as mulheres terem vida política se elas não tiverem tempo livre para isso. Oi? Não, é porque isso acabou semana passada. Acabou semana passada, né? Então, as mulheres estão brigando, é uma revolução, que a luta por direito das mulheres é uma revolução, talvez a gente possa estudá-la como uma revolução que está... Alguém precisa fazer esse livro, entendeu? Para que a gente pense essa história dessa forma. Mas olha só, tem uma aliança, essa luta por direitos, com esse foco e com esse poder de transformação na cena pública, mostra uma aliança das mulheres, né, histórica, entre o potencial feminista de direitos e a democracia no Brasil. Tem uma relação entre a expansão da democracia e a luta das mulheres no Brasil, que nunca foi, relação essa que nunca foi reconhecida historicamente, que precisa ser. Porque, repara, eu falei para vocês de como que as mulheres se organizam em associações, que é a forma mais democrática. Mas olha como é que elas fazem manifestação pública. As manifestações públicas das mulheres são politicamente horizontais. Elas se apossam da rua, que é um lugar proibido, né? E esse tipo de ação carrega duas marcas, igualdade e liberdade, que são os princípios fundadores da democracia. Né? Vamos dar exemplo, a Marcha das Margaridas, por exemplo. Olha como é que funciona. Né? Olha como é que funciona a Marcha das Margaridas, que se inicia em 2004 e ontem estava lá em Brasília. A Marcha das Vadias, que começa em 2011, olha de novo a estrutura democrática. A Marcha Nacional das Mulheres Negras, que começa em 2015. A Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, que começa em 19, que acontece em 19 e 21. E é claro, o movimento Ele Não, que ocorreu
em 2018, e que provavelmente foi a maior manifestação política das mulheres que se tem registro na história do Brasil, né? E eu penso que é urgente, então, o terceiro eixo para a gente pensar essa relação com a democracia é como que as mulheres vão se organizar para transmitir a sua memória, a sua luta, a campanha por direitos e a sua história, né? Elas começam a expandir isso, elas começam a escrita política, que é o terceiro eixo que eu queria trazer para vocês verem se faz sentido essa pesquisa, em 1873, tá? Tem uma professorinha de província, que se chama Francisca Senhorinha da Mota Diniz, que, na cidade de Campanha, aqui em Minas, que vai colocar o jornal em circulação, o jornal que ela faz. E o jornal chama O Sexo Feminino. Não, e é um jornal descaradamente, eu achei exemplares dele na biblioteca, ele é descaradamente comprometido com o programa de que as mulheres têm que ter voz pública no Brasil. Pensa uma professorinha em Campanha, né? Pensa a Campanha em 1873, né? E o jornal traz matérias sensacionais, gente. Por exemplo, ela faz uma série no jornal, a senhorinha, explicando o seguinte: olha, dependência econômica determina a sujeição feminina. Era bom a gente agregar à cidadania o direito à educação, para que a mulher possa ser independente. Isso, senhorinha, está falando no século XIX, tá? Luta pela abolição, ela propõe a abolição da escravidão, lógico, o direito de voto, e aí, em 1889, a primeira Constituição republicana, ela é a favor da República, lógico, mas em 1889, a República lega o direito de cidadania às mulheres, não é isso? E ela não tem dúvida, a dona Francisca não tem dúvida. Ela muda imediatamente o nome do jornal para 15 de novembro do sexo feminino, passa a reivindicar na primeira página, em todos os números, a defesa de uma república que não seja essa, mas seja uma república democrática no Brasil. Sensacional. E a partir do momento, o jornal é importante, gente, porque é um meio de expressão escrita, é um meio de comunicação das mulheres, né? O jornal de senhorinha circula e é importante para fazer um repertório de temas, construir um repertório de conceitos e de ideias, né? Então, ele fornece isso tudo. E reparem, eu acho que os jornais também funcionaram para as mulheres como uma espécie de arquivo do pensamento para combater o esquecimento que a gente estava falando antes. Entendeu? Porque se elas conseguem fazer o jornal e botar no jornal, você tem uma memória. Que os jornais femininos compartilham um dos direitos mais exigidos pelas mulheres para que elas possam ir para a cena pública, que é o direito ao saber, é o direito ao conhecimento, né? E aí, porque esse direito comanda tudo, a senhorinha tinha razão. Ele comanda a emancipação, o trabalho, a criação, o prazer, né? E aí, vamos lembrar do vigor desses jornais, não é à toa que essa é uma prática das mulheres que vai atravessar a história do Brasil. Então, entre os anos de 1970, por exemplo, nós temos Brasil Mulher, Nós Mulheres, o Mulherio, né? Então, a preocupação é constante, não foi só a senhorinha, ela criou uma tradição em que a escrita da mulher passa a ser prioritariamente pelos jornais. Então, a minha hipótese para nós aqui, né, pensando na forma de organização, como que elas trabalham para conseguir a voz pública, eu tenho uma hipótese que é o seguinte: eu falei lá atrás que tem uma relação, no caso da luta das mulheres no Brasil, com a democracia, com a construção da democracia no Brasil, né? E talvez a gente possa ver as raízes disso muito mais atrás. Então, se nós voltarmos lá no ano 366 a.C., a palavra politeia, só para a gente ver aonde que começa essa voz pública das mulheres. A palavra politeia
vai designar lá em Atenas uma espécie de regime, um tipo de regime político e a disposição das pessoas viverem na comunidade política, né? Que é a polis, tá? Então, os atenienses excluíram as mulheres da polis, né? Mas eles criaram, e eu não sabia disso, quando eu descobri, falei, então vale a pena voltar em 366. Eles criaram uma única exceção. As mulheres estão definitivamente excluídas da polis ateniense, mas tem um caso em que elas podem intervir, assumir voz pública e intervir politicamente. E, inclusive, entrar em sedição, se for necessário, né? No momento de uma emergência. Se a polis for colocada em risco, se a democracia, se o regime político for colocado em risco, tá? O regime da polis. Agora, quando é que a polis, que é a matriz da democracia grega, quando é que a polis entra em risco? Quando há perigo de tirania, né? Então, e como é que esse risco aparece na polis grega? Pela ameaça externa, a Guerra do Peloponeso, por exemplo, né? Com Atenas tendo que se cercada pela guerra, ou com a peste de Atenas, né? Que é a primeira epidemia, vê se eu estou falando certo, que nós temos registro detalhado, tá? Né? As loucuras que o historiador faz, na frente da Betinha, está falando, a primeira epidemia. E a segunda, a polis entra em risco de uma segunda maneira, né? Por corrosão. Quando você tem um aspirante a tirano que vai ser escolhido, vai se oferecer como resposta política e vai revogar pouco a pouco a liberdade. Não sei se vocês já viram esse filme, mas os atenienses, eles então concordavam com a intervenção política das mulheres, com a voz pública das mulheres, diante dessa única situação extrema, né? E ficavam com muito medo, porque eles falavam, a presença das mulheres é o prenúncio da catástrofe, tá? Eu sei que o historiador tem pavor de cometer anacronismo, né? Mas eu acho que a gente pode interrogar o passado, voltar a 366 e pensar uma resposta para nós hoje, né? Quem sabe os atenienses estavam mandando um recado para nós e nos dizendo uma coisa mais clara para as mulheres no Brasil. Quem sabe que os atenienses não estariam também dizendo para nós, hoje, que a presença das mulheres em massa, na cena pública, com voz pública, é a última grande proteção e a nossa grande grade de defesa, a grande grade de defesa de que dispõe a democracia no Brasil hoje. Muito obrigada, gente. Não te envergonhei, não? Não. Vocês têm que me dizer se faz sentido, tá? Várias pessoas com quem eu conversei nem viram que tinha um caminhão ali. O que foi feito do caminhão? Não, o caminhão tá aí. O caminhão tem uma história. Vocês têm 2 minutos para escutar essa história. Eu estava na reitoria e o Haddad estava no Ministério da Educação e o presidente Lula estava na presidência da República, mandou chamar nós dois lá. E aí falou pra gente assim, pra mim, né, e pro Haddad, vocês dão um jeito aí, eu quero que vocês contem a história do Brasil, levem a história do Brasil pro povo brasileiro, mas de um jeito que o povo brasileiro acha bacana, não é qualquer coisinha não, eu quero uma coisa bonita, que possa abrir Ipanema, encher os olhos de Ipanema, encher os olhos lá de Macapá. Aí eu saí apavorada ali e falei, mas vamos fazer um trem desse? Eu falei, não, amanhã já esqueceu. 3 dias depois, o chefe de gabinete ligou, falou, o presidente está querendo saber se o projeto está pronto. Aí eu e o Haddad entramos em pânico, né? Sentamos, aí foi abaixo, foi acima. O Haddad teve a ideia do Bye Bye Brasil no ônibus, aí nós chamamos um grande cenógrafo, que é o Grincardia, que teve a ideia da gente fazer o que os meninos, o que o meu sobrinho fala e a garotada, que é um transformer, né? É um caminhão que fecha
E na hora que ele abre, ele tem sala de cinema, ele tem sala de realidade virtual, ele tem biblioteca e exposição, né? E aí foi feito o caminhão museu e ele anda com exposições sobre a história do Brasil. O presidente Lula, quando saiu do governo, ele mandou entregar o caminhão para o UFMG, porque ele tinha medo de deixar o caminhão e ele não funcionar. Então ele entregou era o reitor para Roxana e Campolina, eu acho. Ou não sei. Mas ele entrega na hora que ele sai do governo. Porque ele tinha muito medo de deixar em Brasília, no Ministério, e não acontecer nada e acabar. E ele nunca viu, ele nunca conseguiu ver o caminhão. Essa última exposição, subir no caminhão, essa última exposição, no 7 de setembro de 2022, ele queria ir no caminhão, que estava em São Paulo. E aí ele falou, e aí a segurança não deixou, porque o lugar onde estava em São Paulo era muito aberto e a segurança ficou com medo. Então eu espero que a próxima exposição ele consiga ver, né? Mas ele nunca conseguiu, mas ele manda o povo, os assessores dele falam, cadê o caminhão? Manda retrato do caminhão. O caminhão está andando, né? Então ele anda com exposições. E a próxima exposição que vai abrir aqui no Gramado, no final do semestre, é a história da democracia no Brasil. Ele vai andar pelo Brasil inteiro com a história da democracia no Brasil, que é uma parceria com o SESC São Paulo. Mas aquela forma de contar a história daquelas mulheres... E as mulheres estão lá, as mulheres da independência estão lá. Mas é uma história bonita do caminhão museu. Essa história, né? Minha avó não foi à escola porque ela é filha do PAC, para não escrever carta para namorado. Claro. O que aconteceu? Ela aprendeu sozinha. Agora, escrevia mal, mas lia tudo, lia jornal de ponta a ponta, sabia de tudo que acontecia, levantava ali o jornal. Ô tia, minha mãe, isso é assim, ô Duracinha, isso é assim. Pois tem um esforço, né? E uma vontade que é muito impressionante. Essa história eu conheço, eu fico pensando lá na Hipólita, aprendendo francês, sozinha na fazenda, no final do século XVIII, igual a sua mãe, aprendendo a ler para poder ler, igual a sua avó, desculpa, para poder ler, né? E para poder ler mais do que ela podia ler, entendeu? É muito incrível essas mulheres, né? E fez questão de que as duas filhas fossem professoras. Porque é uma coisa que nos honra, né? Eu acho sensacional quando alguém fala para mim assim, ô professora, entendeu? Eu já acho que é um negócio sério. É mais importante, muito mais legal do que ser outras coisas. Né? Então, na hora que as pessoas falam assim, ô professora Heloísa, eu vi a senhora ali. Entendeu? Então, professora, eu vi a senhora muito na Band. Provas de Dona Hipólita. E tem uma coisa, tem uma terceira pessoa que eu detesto ter que reconhecer isso, mas que falou da Hipólita. A primeira pessoa que eu acho que falou da Hipólita aqui em Minas foi a ministra Carmen Lúcia. Ela faz um artigo em que ela fala de uma mulher da Hipólita, dá nome da Hipólita. Aí eu uma vez perguntei para ela, e aí, como é que a senhora descobriu? Todo mundo em Minas conhece a Hipólita, só o professor da Federal que não conhece. Em pouco? Não. Isso aí ela falou só para me provocar, entendeu? Tanto que na homenagem lá, quando a Hipólita é introduzida no Panteão, quem fecha a lápide dela é a Carmen Lúcia, é a ministra Carmen Lúcia, né? Porque eu achei que era justo, apesar de ela nunca ter me contado como é que ela descobriu a Hipólita. Você teve trabalho sozinha? Eu tive trabalho sozinha, e aí teve coisas que eu não sei, né? Então eu digo no texto, no perfil da Hipólita, eu digo, ó, isso aqui eu estou usando a imaginação do possível. Se teve isso, então é possível que isso tenha acontecido. Né? Então, por exemplo, a relação dela com Tiradentes.
eu levantei, e essa imaginação do possível é um trabalho desgraçado para o historiador, porque aí você tem que ir no detalhe do detalhe. Então, Tiradentes gostava de botânica e ela também. Então, isso era um assunto. Tiradentes era o comandante do Caminho Novo. A fazenda dela está na beira do Caminho Novo. Tiradentes era da mesma cidade que ela, da mesma região que ela. E aí eu falo, bom, então, e eu sei que o Tiradentes, aí eu achei tropa, aí eu achei o documento, ele entra para a tropa junto com o marido da Hipólita. Eles eram amigos. Então, na hora que eu consegui reunir isso tudo, eu disse, bom, então é possível que ele tenha usado o livro, passado o livro para a Hipólita, entendeu? Mas aí eu digo para o leitor, ó, isso aqui, eu reuni esses elementos todos e estou te contando isso. E aí as pessoas falam para mim assim, você precisa, porque é um perfil que está no livro, né? Você precisa fazer a biografia da Hipólita. Eu falei, como que eu vou fazer a biografia da Hipólita? Eu quase enlouqueci para achá-los, porque não tem nada, apagou tudo. Né? Não, agora, não é possível que não tenha um desenho, uma pintura, um rabisco do rosto de Dona Hipólita, ou que não tenha carta. Eu acho que eu ainda preciso passar um pente fino lá, né? Mas nessa primeira pesquisa... Oi, Luísa, a hora que você comentou isso, eu tinha comentado aqui também. Falei assim, não, as famílias daquela época que tinham dinheiro, tinham por hábito retratar as pessoas, né? Exatamente. Será que não existe nenhum... E se ela tinha esse poder aquisitivo tão alto, por que que não tem? Ou será que isso foi destruído? Eu desconfio que foi destruído, porque não é possível não ter. Não ter, isso é que eu estou pensando. E é muito estranho, porque ela adotou uma criança, ela não teve filhos, mas adotou uma criança. E aí, a ministra Carmen Lúcia fez uma outra coisa importante, que foi, acho que ela era procuradora do Estado na época, eu acho que ela deve ter enlouquecido o governador Itamar Franco, que gostava de história, e ele deu a Hipólita, ele concedeu a medalha da Inconfidência para a Hipólita, e não tinha ninguém, descendente nenhum, para buscar. E aí o prefeito da cidade, lá onde tem as ruínas da fazenda dela, que recebeu a medalha da Inconfidência. Depois que a Hipólita entrou para o panteão da Inconfidência, agora, deu no Jornal Nacional, aí apareceram os descendentes, entendeu? Então, talvez... A partir de agora, né? Talvez a gente consiga ver se são mesmo descendentes e se tem alguma coisa, entendeu? Então, por isso que eu estou falando que eu preciso fazer um pente fino em cima da Hipólita. Só ouvir aqui o que ela ia falar. Não, eu estou muito admirada desses documentos, você ter chegado nesses documentos, porque até um certo momento quem escrevia os documentos era quem vencia, né? Então essa história de Tiradentes era escritores portugueses, e depois da história porteiros, subalternos, né? Então quer dizer que ainda existem documentos oficiais que te mostram a Hipólita, né? Sim. Isso é você procurar, você acha. Quer dizer que se eles tentaram destruir a Hipólita, não conseguiram ao todo. Não conseguiram porque o Evaldo Cabral fala para mim assim, o passado responde. Se você perguntar o passado, ele responde. Agora você tem que saber perguntar. Né? Essa que é a dificuldade, saber perguntar. Então, deu para levantar isso tudo. Foi muito bonito no 21 de abril, que foi a primeira vez em muitos anos que não teve medalha da Inconfidência no Jornal Nacional, mas só deu Hipólita no Jornal Nacional. Foi lindo, né? Subiu a tropa dos dragões, atiraram, né, em Ouro Preto. Ela deve ter gostado, porque ela está esperando esse tiroteio, tem 200 anos. E aí vem a história da Hipólita. Eu fiquei feliz da vida, fiquei feliz que nem passarinho, né? E eu acho que com isso talvez
fizer um pente fino, procurar em outras fontes, ver esse pessoal que se diz descendente, se apareceu mesmo, de repente a gente achar mais informações sobre ela, porque não tem cabimento. Mas o senhor ia perguntar. Gostaria de fazer uma provocação, tá? Faça, por favor. Tem 3 homens aqui, não vão apanhar não, né? Não, é o seguinte, o Tiradentes, existe a imagem dele? Alguém conhece? Porque não tem foto dele, não tem desenho dele também, ou tem algum? Não, você tem descrições do Tiradentes, é possível, eu fiz uma... Se é claro, tem norte, sim. Tem. Descrição tem, não tem. Eu nunca vi falar isso. Eu fiz uma exposição lá para em Chicago, em que eu e uma equipe fizemos uma pesquisa longa em torno de descrições sobre o Tiradentes, né? Então, por exemplo, os padres que acompanharam a ida de Tiradentes à forca, eles escrevem como é que Tiradentes está, né? Como é que você recupera o corte de cabelo de um alferes da tropa de dragões, tal, você sabe, entendeu? Então, você reúne, você não tem uma pintura de Tiradentes, dizendo este é o Tiradentes, acho que isso nunca é. Mas essas descrições você consegue fazer. Com a hipótese não tem, entendeu? Essa que é a diferença. Então, eu consigo reconstituir. Por exemplo, no caso, um mais legal ainda, porque esse a gente fez mesmo, esse eu achei legal demais, que é o Padre Rolim. O Padre Rolim, na Conjuração Mineira, é uma figura sensacional, né? Tem um livro, uma biografia do Padre Rolim, entre a espada e a cruz, uma coisa assim, que é muito legal, contando as peripécias do Padre Rolim. E ele, na hora que vem a repressão, ele foge. Então, ele é um conjurado perigoso e vai ser feita a descrição pelas autoridades portuguesas como se fosse o retrato falado do Padre Rolim, né? O Procura-se do Padre Rolim. Aí nós pegamos essa descrição, chamamos um desenho da polícia e ele fez o retrato falado do Padre Rolim, né? A partir da descrição do Padre Rolim. Então isso é possível de fazer com os rapazes. O que é claro que você pode. Então, se você Tomás Antônio Gonzaga, a imagem que tem do Tomás Antônio Gonzaga é falsa. Mas você tem a descrição, a imagem que tem os desenhos, né, que fizeram depois. Mas você tem a descrição do Tomás Antônio Gonzaga. Então você consegue imaginar como é que ele é. Da Hipólita, você não sabe se ela é branca, negra, cabelo preto, cabelo louro, nada. Entendeu? Essa que é a diferença. Entendeu? Professor. Professor, adorei. Quando você estava falando da Baianinha e da mulher do Ceará... Bárbara Alencar. Você disse que a pesquisa resultou num livrinho. Fala um pouquinho sobre esse livro. Pois é. Esse livro que parte dele está estava na exposição do Caminhão Museu, no Vira-Vira. Porque o Caminhão Museu ele combina essa coisa da